que você acha que o Lola pode fazer para ser um festival melhor? Tem algumas sugestões nesse vídeo. Gente, todo mundo nessa vida pode ser melhor, inclusive o Lollapalooza Brasil. Na verdade, ainda mais o Lollapalooza Brasil, que é aquele festival que a gente gosta tanto, mas tanto, que a gente quer que ele seja melhor pra gente gostar ainda mais dele, né? E aí, pra isso, a gente dá uns toques, né? Porque já que a gente gosta tanto também, né? Tem essa proximidade, tipo, igual amigo íntimo, né? Que você chega e fala, né? Tem a liberdade de falar, amiga, melhore. Então, de tanto a gente gostar, assim, do Lola, também a gente chega e fala, Lola, por favor, melhore. Mas como? A gente lançou lá no Instagram do Festivalando uma pergunta pedindo para as pessoas, né, darem as sugestões delas pro Lola melhorar. Afinal, né, são as pessoas que vão ali pro festival, que vivem diretamente, experimentam diretamente os erros e acertos do Lola, então nada melhor do que elas mesmas falarem o que o Lola pode melhorar. E foi o seguinte, teve muitas sugestões apontando para temas, por exemplo, transporte. Vou ler aqui algumas respostas, tá? A sugestão da Bia: fazer um acordo com a prefeitura por conta do transporte público. O Felipe também foi nessa linha. Horário expandido da CPTM, metrô, igual dos nossos irmãos na Argentina. Pois é, gente, porque na Argentina o metrô lá nos dias de Lola ele tem uma extensão de 3 horas e meia no horário. Falo nada, 3 horas e meia, gente. O headliner do dia termina às 11h30, depois tem um DJ ainda tocando até mais ou menos 1h da manhã, e quando é lá pelas 3 é que o metrô de fato fecha. Sugestão da Sara também, tem que funcionar em horário diferenciado. Ela ainda falou uma coisa aqui sobre o valor do ingresso, que é um ponto crítico do Lola, esse a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Bom, ampliar o horário do metrô, de fato, acho que todo mundo concorda, seria algo que melhoraria muito a experiência da maioria das pessoas que vão ao festival, porque esse é o meio de transporte utilizado, né, pela grande massa das pessoas que vão pro Lola. Quem vai pro Lola de metrô, vai e volta de metrô, sabe, né, como que, além do tempo de deslocamento, tem dentro do trem, dentro do metrô, ainda tem também o deslocamento a pé, que não é pouco, pensando na volta principalmente, né, que acho que é o ponto central de todo mundo aí, dessas sugestões. Você tem que andar uma distância boa lá dentro do Lola, até o portão da saída, depois da saída até a estação. Você ainda anda mais um bocado, essa distância aí do portão principal até a estação de mais ou menos 1 km, fora o que você já andou lá dentro, é uma logística demorada e cansativa. Só que aumentar o horário de funcionamento é um processo complexo, não depende só da vontade do Lola. Né? Tem o poder público ali que gerencia todo o sistema de transporte de São Paulo, envolve a mobilização de toda uma estrutura que já é bastante sobrecarregada. O sistema de metrô e trens em São Paulo está sempre ele apresentando problemas, falhas justamente por conta dessa sobrecarga do sistema. Enfim, é bastante complexo. Não é algo simples de se conseguir. Também não é impossível, porque quem se lembra da época do Lola lá no Jockey, os 2 primeiros Lolas, quando o acesso era pelo metrô Butantã, da linha amarela, né, que era o mais próximo do Jockey, rolou uma extensão de horário, assim, foram 15 minutos. Assim, né, muito tempo, não são 3 horas e meia igual em Buenos Aires, mas foram 15 minutos a mais já fazem alguma diferença. Então, assim, isso já aconteceu em algum momento. Na época, era uma outra empresa que fazia a produção do Lola também, né, tem essa questão, mas enfim, é complexo, mas também não é impossível. Agora, uma coisa pra colocar, que é muito importante. Se não dá pra ampliar o horário de funcionamento lá no final, ok, mas por favor, Lola, por favor, não diminua o tempo que a gente tem pra voltar pra casa. Não faz esse tempo ficar menor, porque é isso que tem acontecido nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, a gente tem tido menos tempo pra voltar pra casa quando o Lola acaba. Explicando, quando o Lola mudou pra Interlagos, ali em 2014, até mais ou menos 2017, era como se tivesse tipo um padrão. Os shows terminavam sempre num horário que era 2 horas antes do fechamento do metrô e do trem. Ou seja, a gente tinha 2 horas pra fazer aquela peregrinação toda que eu falei. Anda lá dentro, anda lá fora, espera o trem, blá 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 blá. Aquela logística complicada. Tinha 2 horas, era apertado, era puxado, mas enfim, eram 2 horas sempre. Só que de 2018 pra cá, esse tempo livre começou a variar. E pior, começou a variar pra menos, começou a ficar mais curto. Por exemplo, Lola 2019, na sexta-feira, que era o dia do Arctic Monkeys. O show do Arctic Monkeys acabou 10:50. E nesse dia o metrô fechava meia-noite, ou seja, tinha 1h15 pra voltar pra casa, ao invés das 2 horas que costumavam ser padrão. Em 2018, no dia do Red Hot, foi mais apertado ainda. Metrô fechando à meia-noite com o show acabando 11 horas. 1 hora, gente. 1 hora não dá. Aí você fica naquele dilema festivaleiro, né? Tipo assim,
Eu fico aqui até o final esperando ver o Alex Turner derreter essa jaqueta de couro. Eu largo tudo e vou pro metrô com medo de virar Cinderela. Porque, né, gente, Cinderela deu meia-noite, se ela não pegar carruagem, vira abóbora, né? A gente se deu meia-noite nos dias do Lola. Se não chega lá a tempo, dá com a cara na porta da estação do metrô. Como que volta pra casa? Cinderela, a gente entende você, o que você passou naquela noite. O que você passou naquela noite, a gente passa várias noites toda a época de Lola. Então, Lola, repetindo, pelo menos faça o favor de não diminuir o tempo que a gente tem pra voltar pra casa. Também não quer dizer que tem que diminuir os shows, que os shows têm que ser mais curtos. Claro que não, ninguém aqui quer ver show de 1 hora só de headliner de festival, a gente não sai de casa pra isso. A gente quer ver um show inteiro, né, um show longo, com muitas músicas, enfim. Mas, se organizar direitinho, pensando nas necessidades das pessoas, dá pra fazer com as 2 horas, pelo menos, que costumavam ser o padrão de antes. E aqui, voltando naquele comentário lá que eu disse que ia voltar, né, da Sarah, ter um valor mais justo. Sem mais, né, gente? Sem mais, preço do ingresso do Lola nunca foi barato, desde o começo nunca foi, ninguém nunca achou que fosse barato, mas em anos mais recentes a coisa tá ficando mais pesada, a galera tá sentindo mais, tá reclamando mais. E uma outra questão em relação aos ingressos, não só tratando de preço, mas algo que afeta diretamente o preço, que são os pontos de venda sem taxa de conveniência. E para começar, nem deveria existir taxa de conveniência, menos ainda uma taxa de 20%, que deixa o ingresso 20% mais caro. Mas enfim, essa é uma discussão ainda mais complexa. O fato é que existe hoje um único ponto de venda na cidade de São Paulo em que a pessoa tem a opção de comprar o ingresso sem taxa de conveniência. Mas isso é extremamente problemático. Por quê? Do modo como tá, parece que o festival é um festival em São Paulo para pessoas de São Paulo, o que não é de modo algum a realidade do Lola. Sim, o Lola é um festival nacional. É gente que sai do seu estado, da sua região, para ir para São Paulo, para vir aqui para o Sudeste, por causa do Lola. Mas, no fim das contas, só quem tá na cidade de São Paulo que tem o privilégio de poder comprar o ingresso sem taxa. Quem tá fora, que se vire para pagar 20%, fora todos os custos que tem com o deslocamento, com a viagem, né, com hospedagem e tudo mais. A empresa que vende os ingressos, né, que produz o Lola, ela tem pontos físicos, pontos de venda de ingressos para os vários eventos que ela produz em outras cidades também, além de São Paulo. Tem no Rio, tem em BH, tem em Brasília, em Curitiba, em Porto Alegre. Em algumas dessas cidades, inclusive, tem casas de show com bilheteria geridas pela mesma empresa. Mas, mesmo assim, para o caso do Lola, você pode até comprar ingressos em todos esses pontos, mas só em um único ponto de São Paulo é que está livre de taxa de conveniência. Outra questão aí que se repetiu, que teve sugestões convergindo para o mesmo ponto, é a questão da água, que é de graça, o que, enfim, é uma grande conquista, finalmente, depois de muitos anos do festivalando, falando, gente, tem água de graça no Lola do Chile, água de graça no Lola da Argentina, por que no Brasil não tem? Finalmente, agora em 2019 passou a ter, mas ainda a galera não está satisfeita. Sempre, como eu disse, sempre pode melhorar. Comentário da Karina. Água de graça sempre. Sempre, 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 né? Precisa nem falar, né? Mais postos, por favor. E a Bia também, que já tinha comentado sobre a questão do transporte, falou também por mais pontos de água. E é verdade, né, gente? O Lola é imenso e tinha nesse ano 3 pontos de distribuição de água. Um no palco Bud, outro ali no palco Perry e um que servia ali para os palcos Onyx e Axie, que estão agora, né, próximos um do outro. E as outras áreas, né? Tem outros espaços dentro do Lola que fazia todo sentido ter mais postos de água além desses perto do palco. Por exemplo, ali no Chef Stage, né, uma grande praça de alimentação praticamente, ali perto do Lola Market, que tem aquela parte assim, meio que é um ponto de descanso, né? Tem aquelas redes, aqueles blocos pra galera sentar, tem ali uma parte de cima com muitos bares, mesas também que a galera senta pra comer, enfim. Fazia sentido ter, sim, mais postos de distribuição de água dentro do Lola. E, lembrando que a Karina falou, água de graça sempre! Outra sugestão aqui da Lívia, bares e banheiros mais espalhados, tudo muito conglomerado. Ela tá reclamando aí da disposição dos bares e banheiros. E eu acrescento mais, especificamente sobre os banheiros. Banheiros mais decentes, Lola, que tal? Banheiros mais dignos, sabe? Porque banheiro químico já não dá mais, principalmente pro festival do porte do Lola, sinceramente. E assim, sem querer comparar, mas já comparando, o Rock in Rio, que é um dos pouquíssimos, se não o único festival hoje que a gente pode pegar e comparar com o Lola em termos de porte, de investimento, de patrocinador, exposição na mídia, enfim, o Rock in Rio, os banheiros lá são bem melhores que os seus, Lola, bem melhores.
São banheiros de água corrente, mais agradáveis de circular, de usar, com pia, pra você lavar a mão quando você sai. Enquanto você, né, Lola, continua obrigando as pessoas a usarem aqueles banheiros químicos bem nojentos. E esse modelo de banheiro usado pelo Rock in Rio, já vi ele em outros festivais aqui no Brasil mesmo, festivais menores, tipo Curitiba, o Pop Load teve uns anos que teve esse tipo de banheiro também. Já vi lá fora também, festivais lá fora. Então assim, dá pra fazer. E outra comparação também, sem querer comparar, mas já comparando ainda com o Rock in Rio, no Lola até que tem alguns desses banheiros, mas eles estão restritos pra quem compra o Lola Lounge, quem compra lá o ingresso VIP. Já no Rock in Rio, é importante lembrar, esses banheiros são pra todo mundo. Just saying. Outra sugestão que chegou aqui, bem específica, do Welbert. Mais informações sobre os patrocinadores seria uma boa. Dei uma cortada aqui na resposta dele, mas eu entrei no direct pra entender melhor. E é meio que isso mesmo. Ter mais clareza sobre as atividades que vão rolar nos lounges dos patrocinadores. E ele falou sobre isso, né? Da importância de saber essas informações de antemão, porque às vezes quando você descobre uma coisa que tá rolando, às vezes uma coisa legal que você queria participar, uma atividade que você queria fazer, um brinde que você queria pegar, e quando você descobre, às vezes já não dá mais tempo, já era. Assim, só dando uma favorecida assim pro nosso lado aqui do Festivalando, sabe quem conta todo ano o que vai ter de atividade, de ativação promovida pelos patrocinadores? Pois é, o Festivalando. Todo ano eu faço esse post lá no blog. Mas ó, corroborando com o que o Elbert disse, nunca é fácil chegar até essas informações. É sempre complicado achar, tem que fuçar daqui, pegar um pouquinho dali, enfim, porque elas não são amplamente divulgadas pensando no público que vai pro festival. O direcionamento delas é outro, assim, normalmente. Mas se você segue o Festivalando, você tem essas informações todo ano. Se você não segue, tá perdendo informação. Às vezes acontece de ter essas informações naquele guiazinho de papel que é distribuído dentro do Lola. Mas o que acontece? Às vezes você chega num horário que já não estão distribuindo mais, às vezes você está passando por um lugar e as pessoas que estão distribuindo, elas estão posicionadas em outros, então nem sempre você pega esse papel. Então saber isso antes ajuda a pessoa, né, a se programar melhor. Então, Lola, melhore! Melhore, temos muitas sugestões aí para você melhorar, caso você não tenha ideia de por onde começar. E se você também tiver outras sugestões, coloque aqui nos comentários falando o que você acha que o Lola pode melhorar.